Em Londrina, no coração da Universidade Estadual, o tempo conta histórias de várias formas. Entre os blocos de concreto e as salas de aula, existe uma arquitetura que respira. Estamos diante de uma casa construída na década de 1980. Um projeto que é um retrato de sua época, mas que foi feito para ir muito além dela, e o segredo da sua longevidade está aqui na sua essência. Ela foi inteiramente erguida. Uma madeira que não é apenas material, é um testamento de durabilidade. Enquanto o mundo mudava lá fora, aqui, no campus da UEL em Londrina, esta casa estava sendo erguida. Ela não foi feita de tijolos e cimento. Ela foi feita de uma das madeiras mais nobres do Brasil. A peroba por gerações, especialmente a peroba rosa, foi a espinha dorsal da arquitetura brasileira. Ela é uma madeira de lei, sinônimo de resistência absoluta. Sua alta densidade não impressiona apenas no peso. Ela se traduz em uma durabilidade que desafia décadas. É uma madeira que resiste naturalmente ao tempo, à umidade e ao ataque de cupins. É por isso que a vemos aqui, sustentando esta casa, como muitas de sua época na região. Foi construída utilizando o sistema de painéis e vigamento em peroba. Observe como as tábuas das paredes, mesmo pintadas de branco em algumas áreas, revelam um encaixe preciso, conhecido como macho e fêmea. Isso não é apenas estético. É um método que garante um fechamento hermético e uma rigidez estrutural incrível, minimizando o uso de pregos e maximizando a resistência da parede como um todo. Por trás dessa fachada charmosa, a peroba forma não apenas as paredes, mas todo esqueleto estrutural. Os pilares, as vigas mestras e os caibros do telhado criam uma estrutura de madeira robusta, capaz de resistir não só ao tempo, mas também às intempéries, com a flexibilidade inerente à madeira, que absorve melhor pequenos movimentos estruturais que o concreto. É um sistema construtivo que valoriza a integridade do material, fazendo com que cada peça de peroba contribua para a solidez e o aconchego que esta casa oferece há mais de 40 anos, e para que uma casa de madeira como esta, construída nos anos 80, chegasse tão bem até hoje. O sistema construtivo começa lá embaixo. Estamos falando da fundação. Esta casa é elevada do solo. Ela se assenta sobre uma base de alvenaria e pilotis. Isso é fundamental no projeto. Essa fundação cria uma barreira física e um espaço de respiro, um tipo de porão, que deve proteger o assoalho da umidade que sobe do solo. E essa fundação, combinada com o sistema de painéis em peroba, cria um benefício que vai além da força. Agora, vamos falar de conforto térmico. Embora a madeira seja, em teoria, um isolante natural, a realidade desta casa é outra. Como nos explicou uma arquiteta que acompanhou a visita, a casa é muito quente no verão e muito fria no inverno. Mas por que isso acontece num projeto em madeira? Primeiro, este é um sistema de painel sólido. Ele não tem as camadas de isolamento térmico moderno, como lã de vidro ou lã de rocha, que usamos hoje dentro das paredes. Segundo, o maior vilão é quase sempre o telhado. Se o forro, mesmo sendo de madeira, não tiver uma manta de isolamento por cima dele, todo o calor do sol entra direto no verão, e todo o calor de dentro da casa escapa no inverno. E por fim, após 40 anos, é natural que a madeira trabalhe. Pequenas frestas podem aparecer entre os encaixes. E essa infiltração de ar é o que realmente compromete a temperatura, tornando a casa fria com qualquer vento. Mas a falta de isolamento térmico moderno não é o único desafio. A umidade é a maior inimiga de qualquer construção em madeira, e mesmo a peroba, que é extremamente resistente ao apodrecimento, pode sofrer se for exposta à umidade constante. O resultado disso é visível aqui. Em diversas partes da casa, o piso original de peroba não resistiu e precisou ser trocado. O piso estragou por conta dessa umidade. Isso geralmente acontece quando a ventilação daquele porão que vimos na fundação não é suficiente, ou quando ocorrem infiltrações ao longo dos anos. A umidade fica presa debaixo da casa, ataca o assoalho e, mesmo uma madeira tão nobre, acaba apodrecendo. É um lembrete importante de que a madeira, mesmo a mais forte, precisa acima de tudo de um projeto que a mantenha seca e a permita respirar. Visitar esta casa nos lembra de um ponto crucial da construção em madeira: a manutenção. A madeira é, por natureza, um material orgânico, e ela exige cuidado constante para manter sua integridade ao longo das décadas. Toda a pintura aqui vemos na fachada não é apenas uma escolha estética. Ela é a camada de sacrifício. É o escudo principal da casa contra os dois maiores inimigos da madeira exposta: o sol e a chuva. Sem um verniz ou uma tinta de qualidade, reaplicada de tempos em tempos, a radiação UV resseca e degrada as fibras, e a água se infiltra. Por dentro, o desafio é o mesmo: o cuidado com o verniz do assoalho, a atenção constante para qualquer novo sinal de umidade subindo do porão ou de alguma infiltração. Manter uma casa de madeira dos anos 80, como esta, é um trabalho contínuo, um diálogo constante com o material.
E isso nos leva a uma reflexão muito importante. Esta casa na UEL é uma cápsula do tempo, um monumento de uma era da construção brasileira que não existe mais. Nos anos 80, o uso da peroba rosa era o padrão de excelência, era o material mais nobre e confiável disponível. Mas essa exploração foi tão intensa que levou a espécie ao limite. Hoje, a peroba rosa está na lista de espécies ameaçadas, e seu corte é proibido. A madeira que vemos aqui, nestas vigas, nestas paredes, neste assoalho, é uma relíquia. O futuro da construção em madeira, que vemos crescer no mundo todo, é completamente diferente da realidade desta casa. Hoje, o foco é total na sustentabilidade. A indústria da madeira evoluiu. Não usamos mais madeiras de lei nativas para fazer estruturas. Usamos madeiras de reflorestamento, como o pinus e o eucalipto, que crescem rápido e são plantados para esse fim. Essas madeiras são tratadas em usinas, em fornos chamados autoclaves, que as protegem quimicamente contra cupins e umidade, dando a elas uma durabilidade que não teriam naturalmente. Ou então, elas são transformadas no que chamamos de madeira engenheirada, como o glulam, ou MLC, que são vigas coladas, e o CLT, o Cross Laminated Timber, que são painéis maciços de alta tecnologia. Esses novos materiais são incrivelmente fortes, precisos e ecologicamente corretos. Ver esta casa, portanto, é entender exatamente de onde viemos e para onde a engenharia da madeira está indo. No final, qual é o legado desta casa de madeira na UEL? Ela é, sem dúvida, um estudo de caso fascinante. Ela nos mostra a força bruta e a beleza temporal da peroba rosa, uma estrutura que, mesmo depois de 40 anos, permanece sólida, nos contando uma história de uma época em que se construía para durar. Mas ela também expõe, com total honestidade, os desafios dessa arquitetura quando não é atualizada. Ela nos mostra que um projeto dos anos 80, sem o isolamento térmico moderno, resulta numa casa quente no verão e fria no inverno, e nos ensina a lição mais dura, a da briga eterna contra a umidade. Que mesmo a peroba não consegue vencer sem a ventilação e a proteção corretas, ela não é uma casa perfeita, mas é uma casa honesta, é um retrato fiel de como construíamos, dos materiais nobres que tínhamos à disposição e das lições que aprendemos desde então, um pedaço vivo da história da arquitetura de Londrina, que teve o privilégio de ser erguida com a rainha das madeiras brasileiras.